Hoje nós vamos falar de uma dúvida bastante frequente aí das pessoas, que é em relação ao porquê. Quando é que eu uso porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento? Então nós vamos tentar aí explicar de uma forma bastante simples, porque de fato, às vezes a gente ouve uma vez e entende, mas depois no cotidiano se esquece daquela explicação, né? Então quem sabe agora uma explicação um pouquinho mais simples, a gente reduza as dificuldades e as dúvidas. Então vamos lá. Eu vou dividir em dois grupos, né? O porquê junto ou separado e depois a gente fala de acento. No caso do porquê separado, eu vou usar para pergunta. Seja uma pergunta direta, com ponto de interrogação, seja uma pergunta indireta. Já vou explicar. Quando eu digo assim, né, eu tenho um funcionário, esse funcionário chegou atrasado, eu pergunto, por que você chegou atrasado? É uma pergunta, tem um tom de voz de pergunta. Se eu fosse escrever, eu usaria no final um ponto de interrogação. Então, esse porquê é separado. Agora, pode acontecer também de eu ter essa pergunta lá no fim da frase, dizer assim, fulano, você chegou atrasado por quê? Você deixou esse porquê para o fim da frase. Vejam que eu continuo com uma pergunta, porém deixei para o fim da frase. Quando eu deixo o porquê, pergunta, para o fim da frase, eu preciso acentuá-lo. Quer dizer, eu vou manter o por do que, né, a separação entre ambos, né, mantendo a ideia de pergunta, porém eu preciso acentuar porque ficou no fim da frase. Então, o porquê no início da frase de uma pergunta, eu vou separar, mas não preciso acentuar, não devo acentuar. Ao final da frase, se essa frase for uma pergunta, aí sim eu vou acentuar. Então, eu tenho, por que você chegou atrasado? Separado e sem acento. Você chegou atrasado por quê? Aí sim, eu continuo separando, porque afinal ainda é uma pergunta, mas acentuo porque esse que precisa ser mais forte, ter uma tonalidade maior. A gente percebe isso quando fala. E aí eu vou acentuar com um acento circunflexo. Bem, nós teríamos ainda um terceiro tipo de pergunta, que é o que a gente chama de pergunta indireta. Quando eu digo assim, puxa, eu gostaria de saber por que você chegou atrasado. Veja, eu não perguntei de forma direta, não fiz a entonação correta de uma pergunta. Num texto escrito, eu não teria ponto de interrogação, porém eu acho que dá para perceber que eu ainda assim quero uma resposta. Então também é uma pergunta, só que a gente chama de pergunta indireta. Como ainda se trata de pergunta, eu vou fazer ainda aquela separação. Então, nós temos 3 casos de perguntas com o porquê separado. No primeiro caso, separado sem acento. No segundo caso, separado, mas agora acentuado, porque é o fim da frase. E esse terceiro tipo que eu acabei de explicar, que é indireto, ainda está no meio da frase, não há por que acentuar, mas eu continuo separando. Bem, mas aí aquele funcionário vai me responder o porquê de ele ter chegado atrasado. Ele vai dizer assim, porque o pneu furou, porque meu despertador não tocou. Veja que ele agora está respondendo. Então, é junto e porque agora se trata de uma resposta, né? Ele está explicando e dando os motivos do seu atraso. Então, agora é tudo junto e sem acento. Mas vejam que pouco antes eu disse assim, eu preciso saber o porquê de ele ter se atrasado. O porquê. Agora eu estou diante de um substantivo, que significa motivo, a razão. Então, nesse caso, esse porquê não é pergunta, não é resposta, é um substantivo. E esse substantivo, inclusive, tem plural. Eu digo os porquês, né? Ele terá acento, né? O acento circunflexo, ele é um substantivo, inclusive passível de ter o plural, né? E ele quase sempre vai ser antecedido, precedido do o.